Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título Expressando Palavras Honestas. Introdução da lição: prometer e não cumprir é abominável diante do Senhor. Um cristão que zela em cumprir o que diz ou promete não precisa de juramentos para a palavra empenhada e, ao cumpri-la, glorifica a Deus. Nesta lição, definiremos o termo juramento. Como segundo ponto, vamos conhecer a doutrina do juramento na Bíblia. E como último e terceiro ponto, finalizando a lição, nós vamos compreender a doutrina de Jesus sobre o juramento. Definição de juramento. Juramento é um argumento respaldado pela credibilidade do nome de uma entidade sagrada ou pelo nome de uma respeitada autoridade ou pelo nome de uma ilibada testemunha, que garante, então, estes nomes, a veracidade de uma dada declaração de uma pessoa e que será esta verdade efetivamente cumprida em seu caráter de promessa, quando não há qualquer evidência comprobatória do fato ou da realização da promessa. Portanto, um juramento é quando alguém toma uma base de uma entidade sagrada, o nome de uma entidade sagrada, ou o nome de uma autoridade respeitada, ou o nome de uma testemunha ilibada, para declarar algo ou prometer algo, e este juramento, em nome dessas pessoas, é que garante que aquilo ali é verdade, ou que aquilo ali vai ter o seu cumprimento integral. Esta é a definição de juramento. No ponto 2 da lição, nós vamos agora compreender como é que é essa doutrina do juramento da Bíblia. O juramento, com o propósito de desvelar a verdade, possui vários registros bíblicos. Tanto no Antigo como no Novo Testamento nós temos registros bíblicos de pessoas realizando juramentos. A palavra de Deus não nos mostra a proibição de juramento, pois ocorreram circunstâncias em que o próprio Jesus testificou, ou seja, jurou, os apóstolos juraram, especialmente o apóstolo Paulo, e também o anjo do Senhor jurou. Na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 20, nós temos um exemplo disso. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, aqui é o apóstolo Paulo falando, eis que diante de Deus, do nome de Deus, testifico que não minto. E aqui está um juramento feito pelo apóstolo Paulo, dizendo que não mente em nome de Deus, testificando em nome de Deus. Então, nós temos exemplos, vários exemplos nesse sentido. Agora, uma coisa está bem certa na Bíblia: a palavra que sai da boca de Deus não está passível de juramento, pois a pessoa do próprio Deus é quem garante a veracidade de todas as suas declarações e promessas, de acordo com as seguintes passagens bíblicas. Deus não tem por quem jurar, porque ele é absoluto. Então, em primeiro lugar, por quê que a palavra de Deus é a verdade? O que sai da boca de Deus é a verdade. Primeiro ponto, Deus não é homem para mentir. No livro de Números, capítulo 23, versículos
livro de Números 23, versículo 19 e 20. Vou aqui localizar o capítulo, capítulo 23, versículo 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Segundo ponto, não há ninguém superior a Deus. Isto está claro na Bíblia. Para ser tomado como juramento. Na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos 13 ao 14, diz exatamente isso. Então vamos lá fazer uma leitura. Na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos 13 e 14, diz: Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, e aqui não está incluído o juramento, mas a promessa em si, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente te abençoarei, te multiplicarei. Então, Deus não precisa estar realizando juramento. Nem tampouco nós, cristãos, porque somos a imagem e semelhança de Deus se verdadeiramente somos cristãos. Outro ponto importante que Deus é quem garante a sua própria veracidade. A justiça e o direito é o fundamento do trono de Deus. A justiça e o direito é o fundamento do trono de Deus. Então, vamos aqui no Salmo de número 89, e no versículos 13 ao 15, diz assim: O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão, e elevada a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Senhor é a própria verdade. Deus cumpre todas as suas promessas, diferentemente do homem. Porque o homem mente, o homem não cumpre os seus votos. Ezequiel, capítulo 12, versículo 28, diz assim: Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras. E a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. O que Deus falou para você vai se cumprir. Não retardará. Porque Deus não é homem para mentir. Porque não há nada superior a Deus em que testifique que ele é a verdade. Porque a justiça e o direito está no trono de Deus. E porque Deus zela por cumprir o que ele diz. E, portanto, tudo que Deus disse, as promessas de Deus para a tua vida vão se cumprir. Em nome do Senhor Jesus. No item 3 da lição, o último item, aí nós passamos da doutrina do juramento na Bíblia para a doutrina de Jesus sobre o juramento, que aí o Senhor Jesus já vê de uma forma mais aprofundada. Ele não vê como indispensável o uso de juramento para se falar alguma coisa ou para se prometer alguma coisa. O ensino de Jesus mais proeminente sobre o juramento foi realizado no Sermão do Monte, que é o texto base, Mateus 5, 33 até o 37. Ele fala exatamente deste assunto, juramento. Então, este ensino sobre o juramento foi realizado no Sermão do Monte, onde o Filho de Deus fez uma interpretação mais aprofundada do ato de jurar, que naquele momento da vida espiritual dos israelitas estava deturpada pelos religiosos e, por conseguinte, pelos próprios israelitas.
tanto as autoridades eclesiásticas como os próprios israelitas estavam jurando por tudo. E como tal, estavam perjurando, ou seja, jurando falsamente, realizando perjúrio, jurando falsamente por tudo, enganando as pessoas. E isso se tornou uma banalidade, tanto no meio religioso como no meio do povo israelita. Jesus, então, aproveitou aqui no Sermão do Monte para falar sobre a questão do juramento, que outrora ocorria lá no Antigo Testamento. Uma exegese agora que nós vamos fazer desses ensinos de Jesus sobre o juramento está aí neste texto, que nós vamos aqui ler do 33 até o 37, versículo por versículo. Então, Mateus 5, 33 diz assim: Outro sim ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás. Ou seja, não prestarás falso juramento, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Então, neste texto, Jesus reafirma a doutrina dada por Moisés na lei com relação ao juramento e também disse que não se deve jurar falsamente e que todos os juramentos feitos ao Senhor, os votos, devem ser cumpridos. Jesus entendia que qualquer juramento feito buscando credibilidade do fato ancorado em outrem ou numa entidade, Jesus entendia que isso consistia em juramento falso, que não seria cumprido. Cumprido, no caso. Portanto, Jesus não admitia que, ao se falar, precisasse de uma entidade sagrada, ou de uma testemunha ilibada, ou de uma autoridade respeitada, para confirmar, garantir o que um cristão diz. No versículo 34 e 35 diz assim: Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Jesus ratifica aqui, de novo, a proibição absoluta de juramentos. E considerando que a palavra empenhada de uma pessoa deve ser sempre, mas sempre a verdade. Quer seja sim, quer seja não. Jesus, conhecendo a complexa estrutura espiritual do ser humano, sabe que o homem mente. E uma base de juramento parece ideal para o ser humano desvirtuar a verdade, profanar o que é sagrado e cair, então, em juízo, em perdição. Porque a terra, o céu, Jerusalém, a cidade santa, sagrada, tudo isso são símbolos que estão ligados a Deus, ao que é sagrado. E quando se usa estes entes sagrados para dar garantia de veracidade a uma palavra dada e não se cumpre, na realidade está se profanando o sagrado. E Jesus, conhecendo a estrutura do homem, que o homem é mentiroso, ele disse: olha, o seu sim seja sim, o seu não seja não. Fale a verdade. Porque se você não fala a verdade, cai em juízo por causa do falso testemunho. E cai em juízo porque profana o que é sagrado. São duas, então, acusações aí. Tiago, capítulo 5, versículo 12, ele disse exatamente isso. É o que está escrito aí e que diz que a pessoa cai em juízo. Porque mente e porque profana o sagrado. Nem jurarás pela tua cabeça,
porque não podes tornar um cabelo branco preto. Alguns juramentos eram feitos por uma base que não era considerada sagrada. Muitas pessoas faziam isso. E neste aspecto, parece que esta base era ideal para o mentir e perjurar, sem cometer profanação ao que era sagrado para os israelitas. Deus, céu, terra, Jerusalém, como já disse, são simbologias, ou vamos dizer, símbolos sagrados. Jesus também faz questão de dizer que não se deve jurar também não se deve jurar nem nestas bases, nas bases anteriores, pois até mesmo nelas as pessoas não possuem qualquer domínio, como esta. Jurar pela sua própria cabeça, porque você não pode tornar um cabelo branco em preto. Não há domínio nem controle sobre isso. Uma pessoa não pode tornar um fio de cabelo branco em preto. Portanto, não jureis desta forma. No versículo 37, ele termina esse ensino de juramento. E ele diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Qualquer pessoa deve ser avaliada em sua credibilidade pela sua conduta moral, social e espiritual, não é pelo que diz. Jesus disse que nós conhecemos uma árvore pelo seu fruto produzido. Então, a sua conduta moral, social e espiritual sempre deve ser irrepreensível. A honestidade deve ser a virtude manifestada por uma pessoa sempre. Ou seja, que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Jesus diz que palavra de dubiedade, meias palavras, palavra de dupla interpretação ou de confusão de entendimento, isto é, do maligno. A linguagem de um ser humano sempre deve estar pautada na santidade divina. Nós somos imagem e semelhança de Deus e por isso nós temos que falar igual a Deus, a verdade. Porém, temos que considerar que nós temos na sociedade os juramentos civis como simbologia de um pacto firmado ou da garantia de uma palavra proferida, como, por exemplo, a graduação escolar em praticamente todos os níveis, um depoimento jurídico, um casamento e tantos outros, que isto tem apenas um valor simbólico, não se constituindo, então, profanação do sagrado ou pecado. A regra bíblica que nós estudamos nesta aula é a de não jurar. Porque o seu sim, ou o nosso sim deve ser sim, e o nosso não deve ser não. Confirmado, então, numa ilibada conduta cristã. Concluindo a aula de hoje, a vida de um cristão em sua relação com Deus, com o próximo e consigo mesmo deve ser ancorada nos princípios e valores cristãos. E neste contexto, a honestidade é a virtude que, ao ser exercida, observa-se a sua essência no comportamento, que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não, ratificados pelo nosso comportamento e, sobretudo, temor a Deus. Lembre-se, Deus não tem superior a ninguém que ele possa jurar. Nós temos que ser a imagem e semelhança do Senhor nos seus atributos morais. Temos que ser honestos, verdadeiros. O nosso sim seja sim, o nosso não seja não. O que passar disso procede do maligno. Bênçãos espirituais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus, nunca nossa. Até a nossa próxima aula, lição 7. Não retribua pelos padrões humanos.